Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharmos nas sintonias do Evangelho de Jesus. Qual se em nosso ser espiritual despertassem as cenas vivas de Jesus na Galileia, pelas areias quentes, transfundindo em nossos espíritos as vibrações da esperança, da era nova que se inaugurava com a sua presença na Terra. Recordemos as passagens de Jesus que mais nos tocou o Espírito para sentir que trazemos em nós os registros perenes de Jesus em nossas vidas. E buscamos nesse dia, Senhor, amado Mestre, comungar com os seus ensinamentos, sentir a presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, espíritos responsáveis por este Evangelho, que vieram nesta hora nos envolver nos estímulos à transformação de nós mesmos. Quanta alegria, Senhor, nos visita a alma nesta hora. Pela bênção da vida, pela oportunidade redentora do trabalho e pelos amigos que a vida nos empresta e que ombreiam conosco a existência na Terra, nos fortalecendo e nos amparando sempre. E é com estes sentimentos de gratidão a Deus, Pai amantíssimo, e a Jesus, Mestre amado, que em nome dos bons espíritos que aqui se encontram em nome de Jesus, iniciamos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados. Temos sido chamados há 2000 anos, todos os dias. E poucos nos fazemos escolhidos, ou seja, poucos de nós cumprimos a vontade de Deus em nossas vidas. Estamos falando das obras. E a obra é a realização da experiência da verdade em nós, ao que o Evangelho nos diz. Meus irmãos, distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduzem à sombra da árvore da vida. Nós temos falado semanas seguidas dos enganos que nós fizemos quanto à interpretação do bem em nossas vidas. E por muito tempo entendíamos que o bem era as alegrias provisórias do mundo. E com isto, o nosso egoísmo de fazermos o bem para nós, ou seja, abastecermos a nossa imaturidade, com isso encrudeceu o egoísmo em nós. E para que nós possamos ter obras, o primeiro passo a vencer é vencer o egoísmo. Porque todo esse capítulo vai falar do fruto e que o fruto deva ser distribuído para que o fruto alimente o outro.
Então, para que nós possamos dispensar frutos, ou a resultante da nossa moral nas obras, nós precisamos estar sensíveis ao outro. E chegará um momento que não só estaremos sensíveis ao outro, como estaremos dedicados e como estaremos posteriormente priorizando tão somente a necessidade do outro em detrimento da nossa. São escaladas da obra. A obra, ela pode começar pequena, incipiente, mas já é um grande movimento do espírito e culmina na doação incondicional de si mesmo, na renúncia, na abnegação e no devotamento, que é a fertilidade do espírito distribuindo daquilo que ele construiu nos seus sentimentos. O Emmanuel, continuando ainda o Consolador, na pergunta 220, ele vai falar sobre a crença e a iluminação. Todos os homens da Terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa. Porque nós estabelecemos crenças de acordo com aquilo que nos atende naquele momento. Então, crer que não existe nada além da vida é uma crença. Crer que a vida existe após a morte é só uma crença. Crer que somos espíritos é uma crença, que atendeu aos ditames da minha razão, do meu intelecto. Mas isso muitas vezes não movimenta absolutamente nada em mim. Até os materialistas creem em alguma coisa. Todavia, são muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite. Ele entende, ele admite, mas isso fica reverberando nas circunstâncias apenas do intelecto. Mas o que se ilumina vibra e sente. Sente o quê? Porque nós também sentimos emoções e sensações e não nos iluminamos com elas. Sentimos. Sentir sentimentos ou fazer vibrar sentimentos, quando nós descobrimos a grandeza daquele ensinamento em nossas vidas e o efeito que ele provocou no nosso íntimo e as mudanças profundas que trouxeram na remodelação da nossa personalidade, quando os nossos sentimentos estiverem suaves, estiverem plenos, estiverem exuberantes de conteúdos nobres, nós seremos os primeiros a nos felicitarmos conosco. O primeiro, que é o que crê, depende dos elementos externos, até das leis que regem a matéria, uma explicação da lei da física para um fenômeno de efeitos físicos. Isto nós compreendemos, mas não nos iluminamos com isso. Então depende dos elementos externos, nos quais coloca o objeto de sua crença. Muitas pessoas trazem a crença também de que sentir emoções significa fragilidade, fraqueza. Então, muitos espíritos se imbuíram ao longo de alguns séculos de reprimirem a manifestação das emoções. Ora, se manifesta precariamente as emoções, como expressar, então, os sentimentos que têm uma nobreza maior? Se eu tenho a crença de que ter emoções significa fragilidade. Então, esse primeiro conteúdo de espíritos que aqui o Emmanuel fala, nos coloca quais o objeto da sua crença.
O segundo é livre das influências exteriores, porque traz a consciência já expandida em vibrações de moralidade. E quando a nossa consciência, que fora desperta e depois expandida pela força dos sentimentos, neste momento em que estamos expandidos, nós nos libertamos das influências exteriores que não encontram ressonância nas leis de Deus. Nos libertamos. Não ficamos mais suscetíveis, nem vulneráveis, nem nos deixamos arrastar pelas nossas más paixões. É bem interessante esse estado da vigilância, porque existe um estado de vigilância que é quase uma sentinela, de nós estarmos nos corrigindo internamente, nos inibindo internamente do mal que há em nós, nos cerceando internamente, que é um processo de educação. Mas ainda não é uma vigilância construída no bem, é só um freio, que está muito bom que seja, mas ainda é um freio. E vez ou outra, esse freio cede. E a nossa anterioridade, as nossas tendências, elas vazam. Porque a nossa consciência pode já estar desperta, mas não tem valores morais expandidos que garantam um estado permanente, estável, de equilíbrio do espírito. Quanto mais o espírito expande esses sentimentos, mais estabilidade emocional ele tem. E mais frutos ele produz, porque com essa estabilidade e com a dedicação ao próximo incondicionalmente, ele vai criando condições de grande fertilidade na produção dos seus valores morais. O segundo, que é este espírito livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente as provações que foi conduzido no mundo. E, portanto, a obrigação primordial do espírita é o esforço, a luta íntima, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, que vem da estruturação da fé, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo. Então, a reflexão dessa manhã é que a obra acontece à medida em que a consciência desperta, que os sentimentos se expandam e que nos libertemos da pesada fortaleza das nossas iniquidades. Aí sim, com um trabalho árduo íntimo nosso, um investimento dioturno em nós chegaremos a um estado de serenidade diante das provas da vida. Nós estamos falando de novo, outra vez, uma vez mais, sobre obras. E estamos concentrando o nosso pensamento naquela parte da nossa obra que vamos construir sendo espíritas. Que nós só construiríamos se fôssemos espíritas. Porque na vida do espírito, ele recebe oportunidades extraordinárias para entrar em contato com as verdades de vida eterna sobre vários aspectos, e que ele muitas vezes só consegue fazer aquela aquisição em contato com aquele aspecto da verdade. Seja isso
a ciência, a filosofia ou a religião, não importa. Mas numa existência, nós escolhemos determinadas situações e circunstâncias para vivenciarmos, porque aquilo vai trazer para a nossa intimidade uma construção dessa obra eterna, que somos nós. Então, que parte da minha obra, eu vim fazer na doutrina espírita? E se eu estou fazendo? Para isso, nós vamos ter que ter um profundo entendimento e que ele não seja de ordem intelectual. Quando o Espírito de Verdade, no capítulo 6, fala aos espíritas, ele traça uma recomendação bem clara. Espíritas, amai-vos. Eis a primeira recomendação. Instruí-vos, a segunda. E no capítulo Amar o próximo como a si mesmo, quando os espíritos falam da lei de amor, eles dizem assim: o espiritismo a seu turno vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino, reencarnação. Porque a primeira já foi anunciada. E qual que é a primeira? Amor. Trazida pelo representante do amor no planeta. Então, com isso, não existe espiritismo na nossa intimidade sem amor. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Então, o espírita que na sua casa espírita não está amando aqueles que professam dos mesmos pensamentos, não vai adiantar instruir. Não vai adiantar instruir. Porque nós estamos repletos de instrução. Não importa se é matemática, se é física, se é religião, se é o Evangelho de Jesus. Isso não tem aderência em nós sem o sentimento. Não tem. A nossa obra na casa espírita, ela deve ser compreendida como uma possibilidade de implantar de maneira definitiva em nossos corações o amor. E o padrão de amor é Jesus. Jesus não está falando de corpo, nem de carne, nem de transitoriedade, né? Como é que nós vamos nos amar? Como que nós vamos adentrar numa casa espírita e olhar para os nossos companheiros, olhar para cada um e falar assim: nossa, antes de eu estar aqui, eu não tinha essa riqueza no meu coração. Eu nem sabia que essas pessoas existiam. Elas não eram nada para mim. Só que agora, elas me compõem a minha vida. Eu me lembro delas. Talvez elas se lembrem de mim. E nós nos felicitamos porque nos encontramos juntos, construindo aquilo que vai ser imperecível.
E nada mais pode ser considerado como essencial que não seja isso. Então, se eu frequento uma casa espírita e ainda não consegui gostar de ninguém, não fiz nada comigo. Não tem obra. Não tem obra. Tem informação. E às vezes, uma informação cheia de equívocos. Porque quando o sentimento não está presente, a interpretação do que nós aprendemos é altamente comprometido, distante da verdade. Porque uma coisa é a verdade, a outra coisa é como eu leio, como eu interpreto, como eu sinto essa verdade. E quando o coração não está repleto de fraternidade, de amizade, de amor, as interpretações são equivocadas. Por isso que o Espírito de Verdade recomenda fortemente: espíritas, amai-vos, porque sem isso a interpretação vai ser equivocada. E para nós espíritas, parte da nossa obra será construída dentro do Espiritismo. E nós vamos, então, reforçar o que nós estamos falando com o texto O Consolador. Duas questões que ele traz para nós com muita profundidade, que é a 117 e a 120. Então é perguntado para ele: a inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula de várias experiências do espírito sobre a Terra? Resposta: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito, no plano material. Uma inteligência profunda, porque sem inteligência não dá para compreender espiritismo, uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Ninguém desenvolve inteligência sem lutar. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito. Só sai da Terra, só sai do planeta provas e expiações pelo sentimento. Por isso que quando nós não desenvolvemos o sentimento e o planeta avança para outra categoria, nós somos transferidos para um mundo de novo de provas e expiações. Porque sem o desenvolvimento do sentimento, nós não podemos acompanhar o progresso do orbe que nos encontramos. Então, estará apto a elevar-se às novas esferas do infinito, para a conquista de sua perfeição. Então, vamos pensar na questão agora 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Resposta: diremos melhor. Inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, sem o sentimento, porque esse desequilíbrio
do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Nós adentramos na casa espírita desejosos de um conhecimento que possa aplacar as nossas dores, de um consolo que venha através de um pensamento altamente racional, mas nós não somos avisados, não somos orientados de que, de novo, outra vez, uma vez mais, esse conhecimento extraordinário que nós vamos adquirir na casa espírita pode contribuir de maneira bem efetiva para que nós fiquemos onde estamos. Por quê? Porque vamos interpretar tudo aquilo que a gente vai aprender de maneira enviesada. Por isso que Eurípides, na sua metodologia extraordinária, ele recomenda que os trabalhos sejam feitos por número reduzido de pessoas, para que as pessoas interajam, para que elas possam se conhecer, se gostarem, se interessarem umas pelas outras, serem fraternas. Por isso que a multidão, que o trabalho na multidão nos torna cada vez mais anônimos no amor, no sentimento. E então nós estamos refletindo sobre a orientação desses amigos espirituais que nos cercam, sobre a obra. Por isso que muitos de nós vamos chegar ao mundo espiritual com a terrível ilusão de que nos tornamos espíritas e não vamos poder participar daqueles ambientes em que os espíritos que realmente esposam essa ideia estruturam. Porque não construímos isso em nossa intimidade. Então, a questão é: há quanto tempo nós frequentamos uma casa espírita? A, B ou C, não importa o nome. Onde estão os nossos amores? No sentido do amor de Jesus. Da gente olhar um para o outro sem pieguismo, sem nenhum conteúdo que não seja o bem e dizer: eu te amo. Porque isso não é possível. Nós dizermos que existe amor entre nós. Porque se nós não pudermos falar isso, nós estamos perdidos. Outra vez, de novo, equivocados quanto à religião. Porque a religião, ela é estruturada no amor. E não é num amor teórico, é num amor vivido, numa fraternidade legítima, numa amizade muito bem construída e sólida. É disso que nós estamos falando. Então, pode ser que nós tenhamos frequentado as casas espíritas por 10 anos, 20 anos, 30 anos, e até hoje não somos espíritas. Porque a recomendação do Espírito de Verdade é clara. Qual é o primeiro passo? Então, eu tenho que olhar para a minha casa espírita e dizer: na minha casa espírita, lá estão os meus reais amigos, os meus amigos verdadeiros, aqueles que eu posso contar de dia, de tarde e de noite. Eles estão por mim e eu estou por eles. Isso é religião.
Isso é doutrina espírita. Isto é a obra. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em Seu nome. Desejosos de cruzar o nosso olhar com o Seu, para confirmarmos uma vez mais, Senhor, que estamos aqui, Seus mínimos discípulos, desejosos de estender as nossas mãos para todos aqueles que nos cercam, que nos envolvem, abraçar os pequeninos, Senhor, aqueles que se encontram inaptos ainda para sentir o que experimentamos agora. Que nós possamos fortalecer o que se encontram enfraquecidos. Que nós possamos experimentar o amor entre nós. Para que possamos, Senhor, servir em Seu nome. Abençoa-nos, fortalece-nos, socorre, Senhor, todos os nossos irmãos que nesta hora se encontram acamados. Se encontram, Senhor, no leito dos hospitais, sobre o cuidados daqueles espíritos dedicados, que entregam suas horas, seu fluido vital, sua inteligência, os cuidados básicos, para que eles possam permanecer na terra, Senhor. Derrama sobre eles Seu amor, suas vibrações luminosas, e acolhe com a sua equipe generosa os irmãos que necessitam partir, resgatando um passado de dificuldades. Ampara, Senhor, os familiares que Te entregam de volta os corações amados. Socorre, Senhor, toda a humanidade que chora nesta hora, e infunde em cada coração o Seu amor. E nós outros, Senhor, queremos Te agradecer, porque nos encontramos no Brasil, nesta pátria amada, neste recanto, Senhor, em que Ismael confiou o Seu amor para nos reunir. E estando por nós, nos oferece oportunidades para contribuir com este país. País, Senhor, que há de se erguer. Com a força
dos nossos sentimentos. Abençoa-nos, Senhor, agora e sempre.